é exatamente essa sensação que a sua audiência fica quando o conteúdo é apresentado subitamente, abruptamente, sem qualquer contextualização. A percepção de que isso não é pra mim, ou não estou entendendo nada, ou ainda, este assunto é muito avançado pra mim, retira qualquer possibilidade da audiência continuar assistindo seu conteúdo e se engajar. Eu sou a Simone Simões e você está no Com Licença. Seja foi uma festa, seja porque você estava desatento, ou por conta da correria do dia a dia, ou qualquer outra causa, não observou o que dizia no dress code. Quando chegou na festa, surpresa, todos estavam fantasiados ou com qualquer outro traje específico. Eu sei que talvez você nunca tenha passado por essa situação, mas é possível imaginar. Como você se sentiria? Talvez um peixe fora d'água? Então, é exatamente essa sensação que a sua audiência fica quando o conteúdo é apresentado subitamente, abruptamente, sem qualquer contextualização. A percepção de que isso não é pra mim, ou não estou entendendo nada, ou ainda, este assunto é muito avançado pra mim, retira qualquer possibilidade da audiência continuar assistindo seu conteúdo e se engajar. Sabe por quê? Porque se a pessoa tem essa sensação de não pertencimento, ela perde interesse. E o primeiro passo para captar a atenção das pessoas é gerar interesse e manter o interesse. Então, se para a audiência engajar com o conteúdo, compreendê-lo, é necessário um contexto, e afinal, o que é contexto? Quais as 3 razões que fazem o contexto ser fundamental na venda de um produto digital? Como fazer o contexto do jeito correto? São essas 3 perguntas que eu vou responder a partir de agora. O que eu tenho notado é que o maior erro de quem produz conteúdo hoje é já chegar falando com o mão na massa, né? Já chegar ensinando algo sem a devida contextualização. E aí que a maioria das pessoas se sentem perdidas, desconectadas, e elas não se engajam, ou seja, elas não permanecem no conteúdo, elas não assistem ele até o fim. Do latim contextos, o contexto é um cenário, que pode ser concreto ou abstrato, no qual existem um conjunto de elementos que representam um ponto de vista. E qual que é o objetivo de representar um ponto de vista? Fazer quem observa, quem lê ou quem escuta conseguir compreender o exato significado da mensagem que você quer passar. Então, o contexto ele serve para o conteúdo, seja escrito ou seja verbal, ou até só com imagens. Por exemplo, esse cenário que eu tô aqui hoje, aqui atrás, ele está comunicando algo sobre mim, sobre a minha identidade, sobre o meu conteúdo. O contexto vai alinhar, ajustar o foco da sua narrativa, da sua ideia, com o olhar de quem está te assistindo, com o olhar da sua audiência. Isso é muito perceptível em jornais, por exemplo. Cada veículo de comunicação traz um viés da notícia, um ângulo, que vai determinar o modo como a maioria das pessoas enxerga a notícia. Então, os veículos de comunicação, eles escolhem o ângulo pelo qual você enxerga o que eles querem que seja enxergado. Por exemplo, este é um ângulo. Número de homicídios é o menor dos últimos 3 anos. Este é outro ângulo. Número de homicídios cresceu 25% em 10 anos. Percebe que em uma notícia o foco está positivo, menor. Em outro, o ângulo, o foco está no negativo, maior. Isso considerando que se trata de homicídios, né? E as duas notícias, elas podem estar corretas, elas podem ser verdadeiras. Por quê? Porque elas partem de pontos de comparação diferentes. Um foca nos últimos 3 anos e o outro foca numa faixa de 10 anos. Aí você pode estar pensando, Simone, então o contexto ele pode induzir, ele pode levar as pessoas no sentido de ser algo ruim, antiético. Sim, da mesma forma que uma arma ela pode matar ou salvar vidas, o contexto ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, percebe como o contexto é algo muito poderoso? Então, se você não for usar isso de uma forma íntegra, pode parar esse vídeo. Eu vou dar um exemplo no nicho de marketing digital, dessa vez em relação a personagens dos bastidores. Ao social media, que é o profissional responsável por toda a estratégia de conteúdo e pelo contato direto com a audiência. Enfim, é o profissional que fica na linha de frente entre a rede social e a audiência. Agora, observe 2 contextos. O primeiro, seja muito bem remunerada no marketing digital, sem precisar se expor. Cuide da produção de conteúdo de especialistas nas redes sociais. Transforme-se em um social media. E agora o outro contexto. Só existe uma pessoa capaz de produzir conteúdo único, singular, que toque o coração da audiência. Você, especialista. No primeiro contexto, apresenta-se uma nova habilidade, uma profissão dentro do marketing digital, que é o social media, na qual é muito possível ser bem remunerado sem expor a imagem. Já no segundo contexto, quem vende esse segundo contexto exclui completamente essa possibilidade, exclui essa profissão. Nas entrelinhas, ele está dizendo que o social media não existe, que a única pessoa capaz de produzir um conteúdo único, singular, é o próprio especialista. E vou fazer um parênteses aqui. Isso eu não inventei, isso são 2 grandes produtores de conteúdo, 2 grandes empresas do marketing digital, que recentemente fizeram produtos nessa linha. Então eu peguei os exemplos para mostrar como é possível você contextualizar e ter
as duas possibilidades. Então, o contexto ele serve para que a sua mensagem chegue de forma adequada, sob a perspectiva que você quer abordar. Porque há muitas possibilidades de abordar o mesmo tema. Há muitos ângulos de visão. Então, a partir do momento que você seta inicialmente um ângulo de visão, quem vai estar te ou escutando, ele vai partir desse mesmo ângulo de visão e vocês vão conseguir juntos. Então, veja que esses dois produtos, um apresenta uma nova profissão, que é o social media. O outro considera que essa profissão, ela não é uma nova profissão. Ela é a própria profissão do especialista, do produtor de conteúdo. Então, não tem certo ou errado aqui. Ambos estão falando para pessoas diferentes. Então, um está falando para quem quer ter uma nova profissão e ajudar o especialista a produzir conteúdo, e o outro está falando para o próprio especialista que produz o seu próprio conteúdo, que não quer delegar essa função. Então, percebe que a conexão aqui da audiência vai ser diferente. Quem não quer aparecer, quem quer uma nova profissão vai se conectar com esse produto. E quem não. Quem quer produzir o próprio conteúdo, quem quer se expor e quem quer produzir um conteúdo autêntico, singular, vai se conectar com esse outro produto. Então, é como se o contexto ele fosse um conjunto de degraus que a audiência precisa subir para partir do mesmo ângulo de visão que você que está produzindo conteúdo está falando. E esse contexto ele tem que estar inserido dentro da realidade de quem vai te escutar. Porque é isso que vai conseguir fazer ela se identificar. Então, por exemplo, se você é especialista em costura e ensina pessoas a costurar, vamos supor que o seu público interessado seja, na maioria, mulheres, donas de casa ou aposentadas de 55 a 70 anos. Eu posso falar, costurar como andar de bicicleta. Depois que você aprende, você nunca mais esquece. O foco é lapidar, aprimorar. Ou eu posso falar, costurar é que nem fazer arroz e feijão. Você faz com amor todos os dias. E quanto mais o tempo passa, melhor você fica. Qual das ideias que eu acabei de falar você acha que conecta melhor com mulheres aposentadas ou donas de casa de 55 a 70 anos? O costurar é como fazer arroz e feijão, não é mesmo? O hábito de cozinhar está muito mais presente na realidade desse público. Portanto, a chance da pessoa se identificar é muito maior. Um exercício muito bom é pensar nos conteúdos que você mesmo consome e se perguntar o que faz você estar ali, o que te chamou a atenção. Com certeza, o contexto vai ser um dos elementos. Isso é muito importante para você começar a treinar o seu olhar, começar a enraizar isso na sua cabeça a ponto de você preparar o seu conteúdo dessa forma. O contexto passa a ser um elemento natural do seu conteúdo. E por que o contexto é fundamental na venda de um produto digital? Vamos imaginar que a gente está no topo de uma montanha, no topo, e que há um grupo de pessoas que iniciou a trilha nesse momento, portanto ela está na base da montanha. Se eles baterem uma foto da onde eles estão nesse momento, o que eles vão estar vendo? Muitas árvores, muita mata, a visão deles será pequena, restrita, já que eles estão na base. Agora, e se nós, que estamos lá no topo da montanha, batemos uma foto de onde a gente está? Qual vai ser o nosso ângulo de visão? Uma vista panorâmica, ampla, de tudo que está em volta da montanha, do céu, um tapete verde. As árvores que estão embaixo, a gente vai enxergar elas como se fosse um tapete. Então percebe que enquanto eu e você enxergamos as árvores como se fosse um tapete, as pessoas que estão lá embaixo, elas conseguem visualizar o tronco, né, detalhes das árvores. Então percebe que o ângulo de visão é completamente distinto. Então, para o conteúdo vale a mesma coisa. Se eu começo a falar tema de um conteúdo sem me preocupar com o fato de que muitas pessoas não têm a mesma visão, elas não estão olhando sob a mesma perspectiva, a chance delas desistirem do conteúdo são grandes, porque elas não vão entender, elas não vão se conectar. Então, na venda de um produto digital, há 3 razões que fazem o contexto ser muito importante. A primeira razão, o contexto é o ponto de partida para a pessoa querer continuar assistindo o conteúdo. Por quê? Porque o contexto ele gera curiosidade, ele gera interesse. Veja, eu vou ler um trechinho rápido para vocês. No quarto ou no quinto encontro, apanhou a mão direita da pequena. Fez a pergunta. Que anel é este? Aliança. Ué, você é noiva? Ué, você não sabia? Te juro que não. E ela, pois sou. Noiva. Vou me casar em maio. No duro? Palavra de honra. Então, na sua impressão profunda, Geraldo bufou. Estou besta, com a minha cara no chão. Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Este é o trecho inicial do conto. Então percebe como ele já posiciona, ou seja, ele já contextualiza o leitor para algo que gera curiosidade. Trata-se de um casal que após algum tempo de relacionamento, o homem descobre que a mulher pela qual ele está apaixonada é noiva e vai se casar com outro. Quem não continuaria a ler, né? Bom, e qual foi o meu contexto que te trouxe até aqui, nesse momento do vídeo, a me escutar até agora? Eu usei um contexto abstrato com foco na emoção, você se lembra? Eu contei uma história de uma pessoa que foi para uma festa e lá foi surpreendida, pois só quando entrou no salão se deu conta de que se tratava de uma festa fantasia. Eu usei essa história para tentar te inserir
numa emoção, num contexto, numa sensação de desconforto, de não pertencimento. Comparando essa situação com a situação da audiência. Quando escuta uma aula, quando escuta um conteúdo sem um devido contexto, que ela vai ter essa mesma sensação de não pertencimento, de desconforto, de que isso não é para ela. Meu objetivo foi fazer com que você sentisse exatamente o que a audiência sente quando não há um contexto. Bom, então essa é a primeira razão. Para a pessoa continuar assistindo seu conteúdo, o contexto é muito importante. A segunda razão, que ele é importante na venda de um produto digital, é o contexto conseguir trazer clareza, trazer simplicidade na explicação. O contexto tem o poder de ampliar o foco, de trazer uma visão geral do assunto, que ajuda a entender melhor o assunto específico. Por exemplo, no contexto desse conteúdo, que acabamos de ver que o que eu quis trazer logo no início foi a sensação de desconforto, de não pertencimento. Porque isso ajuda no aprendizado. Porque se colocar no lugar dos outros, passar por esse sentimento, normalmente faz com que a nossa ficha caia, que a gente tenha um insight. É como se você passasse esse pensamento pela sua cabeça. Nossa, isso não entrava na minha cabeça, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora eu percebi. Então, isso é muito importante para a pessoa, para a audiência decidir. Achei quem vai me ensinar, achei o meu mentor, achei uma pessoa que consegue fazer eu entender as coisas. E a terceira razão pela qual é muito importante o contexto e o terceiro... Gente, meu Deus. E a terceira razão pela qual o contexto é muito importante na venda de um produto digital é que a jornada de consciência da audiência até o seu produto é acelerada. Bom, a jornada de consciência nada mais é do que o caminho que a audiência tem que percorrer para ela entender, perceber que ela precisa, que ela tem necessidade do seu produto, ou seja, que o seu produto resolve um problema dela. Então, por exemplo, se o seu produto é sobre como ter uma carreira profissional bem-sucedida, tirando nota Y no Enem, o seu conteúdo gratuito é o meio pelo qual você vai levar a sua audiência a perceber que tirar nota Y no Enem é o caminho mais eficiente para a pessoa conquistar uma vaga numa universidade renomada. E assim, fazendo uma universidade renomada, sendo formado por meio de uma instituição renomada, ser visto como um profissional bem-sucedido. Então, aqui para fechar, as 3 razões pela qual o contexto é muito importante na venda de um produto digital. Então, o primeiro ponto é porque ele gera interesse e curiosidade. Isso faz com que a audiência consuma o seu conteúdo. A segunda razão é uma questão de didática. O contexto ajuda a pessoa a compreender, a ter clareza do que você está falando, a entender melhor a sua mensagem. E o terceiro ponto é que o contexto ele acelera a jornada de consciência em relação ao seu produto. Então, a audiência consegue perceber com mais rapidez que ela tem um problema e que você oferece a solução na forma de um produto. E em relação a essa questão da aceleração da jornada de consciência, se o contexto está no início, ajuda a gerar interesse e curiosidade, a chance da pessoa continuar a assistir o conteúdo aumenta. E quanto mais conteúdo a pessoa consome, mais perto ela fica de ganhar consciência de que o seu produto resolve um problema dela. Faz sentido? Outro ponto muito importante é preocupar-se que o contexto permite que a sua mensagem chegue de forma completa à sua audiência. E você pode estar pensando, Simone, mas como assim? Não entendi. Então, como a gente viu, como eu já falei, o contexto alinha a perspectiva, o ângulo de visão de quem fala e de quem escuta. E isso faz com que a essência da sua mensagem seja compreendida. A ideia geral do que você quis dizer seja absorvida. Sem esse alinhamento inicial de perspectiva, de ângulo de visão, sem o contexto, a mensagem fica truncada. A audiência pode entender apenas um ponto isolado, ou pode interpretar de uma forma diferente da forma com que você gostaria que ela interpretasse. E tudo isso retarda ou até bloqueia a decisão de compra do seu produto. Bom, e por último, como fazer o contexto do jeito correto? A proposta do contexto é dar uma visão panorâmica, certo? Uma visão mais ampla do assunto que será desenvolvido. Dessa forma, é necessário tomar uma certa distância do tema a ser desenvolvido e buscar qual a base, qual que é o princípio, qual que é o pressuposto que a audiência deve partir para escutar o tema sobre o mesmo ângulo que você está enxergando. E aqui a gente começa a perceber o quanto as ideias, ou seja, as narrativas que comandam o conteúdo são inúmeras. Aqui você começa a perceber que você pode levar o tema para o lado que você quiser, ou seja, para o lado que estiver conectado com a sua identidade, com a sua essência. É sempre de dentro para fora. E isso vai fazer com que as pessoas certas se conectem com você, com as pessoas certas te escutem. As pessoas certas são aquelas que alinham, compartilham dos mesmos valores que você. Por exemplo, vou contar uma história rapidinha aqui. Eu estava ansiosa por aquela ocasião. Era a primeira vez que eu sairia em uma cidade grande. Sim, isso considerando que era uma garota de uma cidade pequena. Eu queria estar adequada. Era uma balada, eu nem curtia tanto por conta do horário, muito tarde, muito barulho, mas eu queria estar ali. Eu estava descobrindo, explorando a cidade.
Vesti uma calça, um top, um salto e fui. Bom, voltei pra casa na alta madrugada, sentei na cama e pensei, nossa, não volto mais. Primeira e última vez. E o que me incomodou nessa situação toda? O descolamento do personagem que eu montei pra ir pra balada com a minha própria personalidade. Eu me senti muito mal. A sensação que eu tinha é que não era eu. Um lugar que não tinha nada a ver comigo, logicamente com pessoas que também não tinham nada a ver comigo. A minha roupa totalmente desconectada de quem eu sou, muito justa, muito deselegante. Então, com a linha editorial do conteúdo, acontece a mesma. Então, com a linha editorial de conteúdo, é exatamente assim. Se a sua linha editorial de conteúdo não estiver conectada com você, com a sua identidade, mais cedo ou mais tarde, fazer conteúdo para você vai se tornar um peso, um fardo. Como que eu pensei nisso? Eu me perguntei, o que está por trás? O que está na base de uma linha editorial de conteúdo? A identidade do especialista. A linha editorial de conteúdo nada mais é do que um espelho, ou seja, reflete a identidade do especialista. Então, eu gosto de falar de linha editorial a partir desse ângulo que eu acabei de apresentar. A partir dessa perspectiva, porque é exatamente nisso que eu acredito. É exatamente isso que eu preciso que a pessoa saiba desde o início. Porque é esse tipo de audiência que eu quero conectar. Então, desde o início, eu já me preocupo em dar esse ângulo de visão, que é o ângulo de visão que eu considero verdadeiro, a fim de que a minha audiência compreenda a minha forma de raciocínio da melhor forma possível, da forma mais clara. Mas eu poderia tratar de linha editorial de conteúdo de outras formas, sob outras perspectivas. Por exemplo, os temas fundamentais que toda linha editorial de conteúdo precisa. Esse é um ângulo de visão. Como fazer uma linha editorial de conteúdo magnética? Outro ângulo de visão. Se esse fosse o meu ângulo de visão, a minha perspectiva, eu poderia abordar dessa forma. Mas veja que, para mim, não faz sentido ter verticais engessadas a respeito de linhas editoriais de conteúdo. Então, o conteúdo precisa ter estilo de vida, humor, a parte técnica ligada ao produto que você tem, porque eu acredito que o seu conteúdo ele tem que expressar aquilo que você é de dentro para fora, de modo que não necessariamente você vai precisar ter humor, se você não é uma pessoa que faz isso com naturalidade, né? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que faz humor com naturalidade, eu não sou essa pessoa. Então, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não vai ficar autêntico, vai ficar... eu não vou me sentir bem, e as pessoas vão perceber isso. Agora, tá errado falar sobre linha editorial nesse sentido? Não, não tá errado. Mas não é o que eu acredito. Eu acredito que a linha editorial de conteúdo de cada especialista, ela deve refletir aquilo que ele é de dentro para fora. E a partir disso, ele vai comunicando o produto dele. Mas isso de uma maneira muito natural, sem engessamento, sem ter que ter algumas coisas. Então, percebe como é diferente? Eu não falo de linha editorial de conteúdo em verticais engessadas. Não, por quê? Porque isso não faz sentido pra mim. Mas tem pessoas que falam e tá tudo bem. Agora, quem vai se conectar com o meu conteúdo é aquela pessoa que quer produzir conteúdo com naturalidade, que quer expressar o conteúdo, quem ela é de dentro pra fora, sem regras prontas. E quem vai se conectar com quem fala sobre linhas de conteúdo, sobre verticais mais engessadas, é quem prefere uma receita, né? Prefere algo mais pronto. É isso, né? Então, a minha linha editorial de conteúdo é baseada numa construção, de dentro para fora. E essa outra linha editorial é baseada numa receita mais engessada, que dá certo também, mas não é aquilo que eu acredito. Eu acredito que a linha de conteúdo produzida com naturalidade, de dentro para fora, que reflete a identidade do especialista, ela tem longo prazo, porque o especialista ele vai ter muito prazer em fazer aquilo, porque o conteúdo expressa quem ele é, e essa expressão de quem ele é conecta as pessoas certas, né? As pessoas que se identificam com isso. Então fica bom para todo mundo, né? Então é isso, a minha proposta é essa. Então você percebe como há duas narrativas aqui que eu falei, diferentes em relação à linha editorial de conteúdo. E ambas estão corretas. É só uma questão da audiência, de quem escuta, escolher qual que se adequa melhor a ela, né? Ao que ela quer, ao desejo dela. Ou melhor, aquilo que resolve uma dor dela, né? Aquilo que resolve uma necessidade dela. Bom, esse conteúdo fez sentido para você? Te deu clareza ou te deu confusão? Comenta aqui embaixo, porque é muito importante eu ter seu feedback para eu conseguir ir alinhando o meu ângulo de visão, o meu ponto de vista com o seu. Agora, se você preferir conversar comigo em outros canais, na descrição desse vídeo tem outros canais de comunicação comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.